Estamos ao vivo? Estamos online? Estamos ao vivo, estamos online em mais um encontro que falaremos sobre, claro, redação. Muito boa tarde, já ia dizer boa noite. Muito boa tarde a todos que me acompanham nesta tarde relativamente quente, digamos assim, no Rio de Janeiro. Espero que vocês estejam bem. Quem me acompanha hoje aqui no chat é Nanda, Miriam, Luana, Ana Clara, quem mais que tá por aqui? Davi. Cadê o povo que não tá aparecendo no chat? Manda boa tarde pro seu nome poder aparecer e eu poder... ter Tulen, não sei, né? Os nomes das pessoas vão aparecendo, a gente não vai sabendo como produzir. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês não estejam tão tensos assim em relação à proximidade do Enem. Eu não vou nem dizer tenso, porque tenso todos estamos já a essa altura do campeonato, né? Espero que você não esteja tão tenso assim. Vamos conversar sobre muitas coisas importantes hoje, como de costume. A gente falou um pouquinho sobre história, sobre geografia, sobre biologia e é claro que essas duas disciplinas também apareceriam neste nosso encontro. Filosofia e sociologia hoje é uma dobradinha aí com as aulas do Leandro Vieira. Afinal de contas, a gente sabe que essas duas formas do saber estão intimamente relacionadas com vários temas diferentes. Então, se você gosta do papo filosófico e sociológico, hoje a aula é para você. Sabemos que vários temas do Enem bebem da fonte da filosofia e da sociologia. Eu era um aluno que gostava muito dessas duas disciplinas e é claro que se você gosta muito dessas disciplinas, meio caminho andado, porque quem reflete sobre a sociedade automaticamente está refletindo também a respeito dos temas do Enem, certo? Então, boa tarde a quem está chegando, puxa um banquinho, vamos nos sentar e começar o nosso papo a respeito de como utilizar a filosofia e a sociologia para escrever redações do Enem. E aí eu começo com esse tópico da nossa aula a respeito do aumento do número de casos de suicídios entre jovens no Brasil. Olha só. Eu tô colocando esse tema aqui, mas não necessariamente precisaria cair este tema no Enem. Eu tô colocando um tema como um ponto de partida. Você pode fazer a associação dos conteúdos com quaisquer outros temas que você verifique ali que tenha alguma relação com o conteúdo filosófico. Ah, David, eu não acho que um tema como este vai cair. Tudo bem, você pode achar que este tema não vai cair, mas isso não é impeditivo para que o conteúdo possa estar associado a outros temas. Então, o bom aluno é aquele que consegue verificar no mesmo repertório associações variadas. A gente sabe, por exemplo, que muitas vezes um mesmo argumento é bastante versátil a muitos contextos temáticos distintos. Portanto, sejam espertos. Não vejam redação de uma forma cartesiana, como se nós pudéssemos colocar os argumentos em caixas. Pelo contrário, os argumentos eles passam por vários âmbitos distintos e atravessam também contextos sociais distintos. Eu vou tecer uma reflexão sociológica aqui, não sou professor de sociologia e a aula não é de sociologia. Portanto, eu não me demorarei na reflexão sociológica. Eu irei até ela para aproveitar o que dela me convém. Depois eu volto à redação, porque aí sim é a parte que me interessa. Vou acessar um autor muito conhecido e muito utilizado em redações, que é Durkheim, que é um cara aí bem popular nas aulas de sociologia, e eu trago de Durkheim a sua avaliação a respeito de 3 formas de suicídio: o egoísta, o altruísta e o anômico. Começo pelo egoísta, dizendo que é o ato que se reveste de individualismo extremado. É o tipo que predomina nas sociedades modernas e é geralmente praticado pelos que não estão devidamente integrados à sociedade, geralmente isolados dos grupos sociais. Então chamamos de suicídio egoísta aqueles praticados
por pessoas que não se encaixam num determinado contexto social. E o fato de essas pessoas não se encaixarem, é claro, não faz com que essas pessoas sejam erradas exatamente. A gente sabe que uma sociedade, ela é pautada em padrões de comportamentos. Ela vai valorizar certos perfis de corpos, certos perfis religiosos, certos perfis morais, certos perfis de identidade de gênero, certos perfis de orientação sexual, e aqueles que não pertencem a esses perfis, ou ainda aqueles que não seguem à risca essa cartilha determinada e organizada pelos princípios morais de uma determinada comunidade, podem se sentir à margem, podem se sentir a parte desse contexto sistemático. Podemos falar em contextos familiares, em contextos comunitários, em contextos escolares, em contextos de amizade e por aí vai. Certo? Passado do suicídio egoísta, chegamos ao suicídio altruísta. É o ato em que o indivíduo ele está tomado pela obediência e pela força coercitiva do coletivo. Quando você chega ao mundo, você está inevitavelmente inserido em um determinado contexto social. Isso é inescapável, a menos que você venha até o mundo e seja abandonado numa selva. Aí você vira Mowgli ou Menino Lobo. No geral, nós não somos abandonados em uma selva. Todos nós que estamos aqui estamos inseridos em um determinado contexto. E ao estarmos inseridos em determinados contextos, estamos também submetidos às forças coercitivas. O que são forças coercitivas? Forças que exercem sobre nós algum poder, alguma forma de controle. E no momento em que nós nos sentimos controlados, né, nós também estaríamos propensos a adotar certos comportamentos, mesmo que esses comportamentos coloquem a nossa vida em risco em função de um bem maior. Eu uso como exemplo aqui os soldados japoneses que lutaram na Segunda Guerra mundial, como os kamikazes. Até hoje a gente usa essa palavra, kamikaze. Ser um kamikaze, beleza que a gente não usa isso só em contextos de suicídio, mas a gente costuma dizer que um kamikaze é aquele que está indo em direção à morte. Caramba, você não estudou para redação e está esperando tirar a nota 1000 no dia do Enem? Você é um kamikaze, ou seja, você está indo em direção à morte. Quer dizer, soldados japoneses que iam em direção à morte, que pegavam lá o seu avião e direcionavam esse avião num prédio, num edifício, num navio, sabiam que iam morrer, mas acreditavam que estariam fazendo aquilo em função de um bem maior. Eu estou dando como exemplo o caso dos soldados japoneses, tá? Mas a gente pode pensar em vários contextos culturais diferentes em que as pessoas acreditam que, e eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Cada um acredita naquilo que está condicionado ao seu grupo, mas que ao se matarem, estariam fazendo isso em prol de um bem maior. Portanto, esse suicídio tem menos a ver com uma escolha individual, tem mais a ver com um contexto tal que faz com que essa pessoa adote um comportamento a partir de uma noção coletiva de controle. Quando a gente pensa num sujeito, por exemplo, que pegou um avião e jogou esse avião contra as Torres Gêmeas, por exemplo, a gente sabe que essa pessoa que se matou, porque a pessoa que jogou um avião contra as Torres Gêmeas sabia que estaria se matando, naturalmente, né? É humanamente impossível sair vivo de uma ação como aquela. Havia toda uma relação religiosa, ideológica envolvendo aquilo, né? E aí a gente pode investigar as raízes culturais e religiosas daquelas pessoas que se atacaram contra as Torres Gêmeas, né? A gente sabe ali que tem uma interferência religiosa islâmica forte e etc, tá?
Terceiro caso, o suicídio anômico. Diretor, você tira para mim a tarja rapidinho, só para a gente conseguir ler? O suicídio anômico, abrupta na taxa desse tipo de morte, seria geralmente marcado por uma vertiginosa ascensão do número de suicídios que ocorrem em períodos de crises sociais, desemprego, perda de poder aquisitivo ou processos de transformações sociais como a modernização. No suicídio anômico, nós estamos falando daqueles suicídios que são resultado de circunstâncias sociais coletivas, muitas vezes que levam a pessoa a condições de desespero. Quando a gente fala em momentos de crise, a gente sabe que países que vivem crises econômicas muito intensas precisam refletir também sobre a saúde mental dos seus habitantes, porque famílias que estão em crise econômica são famílias que têm a sua qualidade de vida muito reduzida. E ter saúde mental com uma qualidade de vida muito reduzida é um desafio. Como ter saúde mental quando você tem o seu filho passando fome, quando você não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir trabalhar. Então, momentos de crise são momentos muito suscetíveis também ao adoecimento da população e, consequentemente, a atos e tentativas de retirada da própria vida. Vocês estão comentando aqui, por exemplo, na crise de 29, porque estão fazendo acertadamente essa associação, né? E vale a pena a gente refletir sobre isso, até porque estamos vivendo atualmente aquilo que se conhece como Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Vocês devem ver nas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, notícias em relação a isso. Gente, deixa eu pegar minha garrafa d'água, peraí. Notícias em relação a isso, campanhas, reportagens que tratam a respeito da saúde mental, no sentido de fazê-la parte das nossas discussões e dos nossos debates. Trago aqui uma notícia da OMS que alerta: o suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. Esse é um dado bastante preocupante, não à toa o Enem já trouxe a pauta relativa aos estigmas associados às doenças mentais, né? Nós precisamos ser responsáveis e entender que o Setembro Amarelo, ele é um mês simbólico. Ele serve como uma maneira da gente trazer a discussão à tona, mas a gente precisa ter uma preocupação permanente e constante em relação a essa discussão. De pouco vale a gente compartilhar uma hashtag no Twitter em setembro e ao longo de todo o ano adotar comportamentos nocivos, violentos, tóxicos e com pouca empatia. Se você quer ter a sua saúde mental valorizada, é importante também promover essa preocupação em relação ao outro, já que do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, saúde mental precisa ser uma pauta, de fato, seriamente discutida. Vamos ver como esse parágrafo ele é desenvolvido. Na verdade, não é nem desenvolvido, porque não é um parágrafo de desenvolvimento. É um parágrafo de introdução. Vamos fazer a leitura e depois a gente faz a avaliação. Tudo bem? Emily Durkheim, sociólogo, antropólogo e cientista político, investigou com atenção as motivações que levam à prática do suicídio. Uma das classificações apontadas é a conhecida como suicídio egoísta. Tal prática é oriunda da falta de integração entre a família e o responsável pelo ato, que passa a não ver sentido em viver pela falta de amparo familiar. Então ele diz: um tipo de suicídio egoísta é aquele que não se sente pertencente ao ambiente familiar. Ele se sente à margem por várias razões. A gente se acostuma a acreditar que a família é o lugar que vai nos trazer acolhimento, amparo, carinho e zelo. Mas essa é uma perspectiva bastante romântica. A gente não pode presumir que todas as pessoas nascem em contextos familiares carinhosos, né, acolhedores. Isso é uma falácia, isso é um equívoco. Há filhos que não são amados pelos seus pais.
Há pessoas que não se sentem à vontade nos lares em que nascem. A relação biológica que as pessoas estabelecem entre si, infelizmente, não garante uma relação de afeto necessariamente. Então, é possível, sim, que uma mãe não ame seu filho, é possível que o seu pai não ame o seu filho, é possível que o filho não ame o seu pai. É claro, pessoal, que ninguém deseja isso, né? A gente espera vir ao mundo e se sentir acolhido, amparado, acarinhado. Óbvio, esse é um desejo que todos nós temos. E eu, como educador, quero trabalhar, né, dando aula, ensinando os meus alunos para que, inclusive, eles transformem e busquem transformar o seu ambiente familiar no ambiente mais sadio possível. Mas a gente não pode cair no engano ingênuo de imaginar que todas as famílias necessariamente estabelecem entre si uma relação de afeto. Por muitas razões que, infelizmente, não cabem nessa aula, as famílias podem estabelecer relações de conflito mesmo, né, entre pai e mãe, entre mãe e filho, entre filho e pai, muitas as razões para isso, tá? Essa ação chama a atenção no Brasil, principalmente em relação a seu aumento na juventude, uma vez que é apontada como a terceira razão para a morte de jovens entre 15 e 19 anos. Então aqui o aluno traz o conhecimento do que ele leu na reportagem da OMS. A OMS diz que hoje a morte de jovens no Brasil está na terceira colocação entre jovens de 15 e 29 anos. Fez a transição, situou a discussão no Brasil, agora vem, de fato, a tese. Nesse sentido, a busca pelas razões que levam a isso se mostra como um exercício necessário e urgente. Reparem que o aluno, ele não diz pra gente quais são as causas que levam exatamente a essa prática do suicídio. Imagino que ele vá fazer isso ao longo do seu desenvolvimento, tá? Ele não anuncia os argumentos aqui, ele ainda anunciará os argumentos à medida que a redação for sendo desenvolvida, tá? A Tamila ou Tamila diz o seguinte: boa noite, aliás, boa tarde, não entendi muito bem o suicídio altruísta. O suicídio altruísta, eu vou voltar aqui. O suicídio altruísta tem a ver com aquele suicídio que ele vem em decorrência de uma pressão coercitiva, de uma obediência. Eu comentei, por exemplo, sobre o fato de que o cara que pegou o avião e jogou contra uma torre gêmea. Esse foi um suicídio, certo? Porque ele sabia que iria morrer. Ele não imaginou que se jogaria contra um prédio e sairia vivo dali. Então ele se matou. Mas ele se matou em função de uma relação coercitiva. A gente sabe que para muitas pessoas, né, você imagina, sei lá, um homem-bomba que entra num metrô, explode uma bomba. Esse cara sabe que vai morrer. Ele tem uma bomba no seu próprio corpo. Mas ele tem um propósito maior. Por quê? Ele tem crenças religiosas que se deram dentro de um determinado contexto coletivo que fizeram esse sujeito acreditar que, ao se matar, ele está conseguindo algum tipo de efeito, né? Aos olhos dele, esse é um efeito positivo, né? Então, assim, longe de mim fazer uma avaliação de valor aqui, nem quero entrar nesse mérito, mas é isso. Se esse rapaz, essa moça, sei lá, nascesse em um outro contexto cultural, a ideia de se colocar uma bomba em si mesmo e explodir soaria absurda. Eu não quero colocar uma bomba no meu corpo e explodir, imagina, eu quero ficar vivo. Mas em outros contextos, esse suicídio ele é visto como um motivo de prestígio, como um motivo de valorização, como um motivo de reconhecimento. Não é uma ideia de assim, olha que estúpido, tá se matando por conta de alguma coisa. Não, existe toda uma lógica de pensamento ali que leva o sujeito a um determinado tipo de comportamento. Olhando de fora, você pode até dizer, caraca, mas você vai se matar por conta disso. Mas se a gente fizer esse tipo de avaliação, a gente está sendo ingênuo, porque a gente está ignorando o fato de que essa pessoa pertence a um determinado contexto cultural, em que isso faz parte do jogo. Então, dentro disso, seria esse suicídio altruísta, tá? Vamos seguir o nosso papo, então.
Gostaram da introdução? Não gostaram da introdução? Fez sentido para vocês? Eu achei a introdução bem interessante, viu, gente? Ela é honesta, ela é correta, ela não comete nenhum tipo de deslize, tá? Eu acho que funcionou bastante bem. E vocês o que acharam? Gostaram, não gostaram? Alguma crítica? A Luana diz que gostou. A Lorena diz que faltou uma referência à pesquisa. Não exatamente. Quando você usa um dado como esse, você não se compromete necessariamente em colocar a fonte desse dado, a menos que o aluno tivesse um interesse em garantir pontos no repertório sociocultural. Mas a verdade é que esse aluno não precisa legitimar esses dados. E por que não precisa? Porque ele tem outras oportunidades. A gente só leu a introdução. Há outras oportunidades para ele colocar repertório. Inclusive, ele já colocou um repertório aqui. A própria utilização do Durkheim, nesse caso, já garante a ele, né, os pontos ali na competência 2. Então, ele não carece de colocar a fonte originária desses dados. Eu colocaria, mas isso não obriga o aluno a colocar, tá? A Edna diz não estar encontrando a tese. Eu imagino que a Edna não esteja encontrando a tese porque ela está buscando os argumentos. Venho dizendo isso nos nossos últimos encontros. Pessoal, nenhum aluno é obrigado a colocar os argumentos nessa frase em azul. Nós colocamos porque eu, como professor, venho orientando vocês aqui no ProEnem a fazer isso. Entendo que é uma estratégia inteligente, mas isso não prova, sequer obriga o aluno a sempre colocar, tá? O aluno não é obrigado a sempre colocar. Eu colocaria e sempre recomendo essa colocação, tudo bem? Vamos passar para a inteligência artificial no mercado de trabalho. Esse é um papo forte nas redações, principalmente um papo forte em 2023. Tivemos há pouco o comercial da Volkswagen, que colocou a imagem da Elis Regina a partir de uma inteligência artificial, cantando ao lado de sua filha Maria Rita. Gerou uma polêmica enorme, afinal de contas a Elis Regina já morreu há algum tempo, e ao criar ou recriar a imagem dela em um comercial, isso causa implicações éticas importantes a serem debatidas. O próprio sucesso do chat GPT coloca em pauta também discussões em relações a isso. É claro que essa discussão aqui ela é um pouco mais restrita, porque ela se resume ao ambiente do mercado de trabalho, né? Vamos lá? Impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Vou trazer aqui uma reflexão sociológica, que é sociológica, mas também flerta um pouquinho, tô com soluço, flerta um pouquinho com a história. O aumento do modelo produtivo volvista no interior das fábricas, marcadas pela automação, né? O volvismo atua no mercado a partir de uma estratégia que combina requisitos e demandas do mercado, com aspectos tecnológicos e uma nova dinâmica da organização do trabalho, que considera condições instáveis da reestruturação industrial. Então, no volvismo, você tem a interferência dos aspectos tecnológicos e a consideração que há dinâmicas da organização do trabalho menos enrijecidas, né? Dinâmicas mais flutuantes. Então, você não tem dinâmicas tão inflexíveis, né, tão duras. Nós temos formatos de trabalho mais personalizados, temos formatos de trabalhos menos duros, menos fixos, por assim dizer. Então, o empregado, ele vai ditar o ritmo das máquinas. Ele conhece as etapas de produção, é constantemente reciclado e participa através dos sindicatos, né, aqui de sindicatos, perdão, foi um O, de sindicatos, de decisões no processo de montagem, o que compromete ainda mais, com o sucesso de novos projetos. Então você tem hoje um empregado que ele se relaciona mais profundamente
com as etapas do trabalho. É um empregado que ele está mais imerso nas etapas de trabalho e que ele está um pouco mais íntimo da atuação dessas máquinas, né? É um empregado que está ali fazendo mais parte das dinâmicas e dos processos que envolvem os ritmos de trabalho. E aí o aluno criou essa introdução para falar sobre o tal do volvismo. Veja o que o aluno diz. O volvismo é um sistema de produção industrial que concilia a alta tecnologia, organização e valorização dos funcionários. Chavanco, na década de Trata-se de um modelo idealizado pelo engenheiro Ence Chavanco na década 1960. Seria interessante colocar um D aqui, ó, na década de 1960. O nome do sistema se associa à marca Volvo, empresa sueca de carros reconhecida pela perfeição e segurança, que considerava que seu funcionário, reparem que o aluno comete alguns deslizes, ele não coloca o D aqui e não coloca o que aqui, ó, pela perfeição e segurança, que considerava que seu funcionário não deveria ser apenas um operador de máquinas. Bom, se o funcionário ele não deve ser apenas um operador de máquinas, isso significa que nesse modelo de trabalho, espera-se que o funcionário esteja um pouco mais participante dos processos, que ele não seja apenas um executador, que ele não esteja apenas batendo tecla do computador, que ele faça parte também dos processos envolvidos dentro daquele modelo trabalhista. No Brasil, com a implantação gradativa de inteligências artificiais no mercado de trabalho, esse papel ativo do empregado é colocado em debate, uma vez que ele precisa se reinventar para não se tornar descartável. Acho interessante o que o aluno está dizendo. Em um espaço em que as inteligências artificiais tendem a ser incorporadas nos empregos, nas atividades trabalhistas, como fica o espaço do profissional? Quando a gente tem inteligências artificiais que podem passar a executar o trabalho de certas pessoas, qual será o lugar desse profissional? Vou fazer uma comparação aqui, me colocando na posição de pessoa, tá? Muitos professores temem perder espaço para o chat GPT, certo? Hoje é uma discussão que rola muito nas salas de professores. Como combater o fato de que muitos alunos usam o chat GPT para produzir uma redação e entregar no colégio? E qual será o espaço do professor no futuro em que você tem um aplicativo baseado numa inteligência artificial que cumpre a função daquele professor? Será que o professor será desvalorizado como se nós já não fôssemos naturalmente? Será que o professor perderá parte do seu prestígio? Será que a profissão professor existirá daqui a 100 anos, em que a tendência é que as inteligências artificiais ofereçam muito conhecimento? Eu não sou tão cético assim, tá? Aliás, eu não sou tão pessimista assim. Eu acho que enquanto eu viver, não que eu considero que eu vá viver muito não, tá? Mas eu considero que enquanto eu viver, haverá espaço para profissionais como eu, né, da minha área, porque eu entendo que, pelo menos por enquanto, nenhum trabalho ou nenhuma inteligência artificial se mostrou tão complexa quanto o cérebro humano, né? A capacidade de se pensar humana. Temos inteligências artificiais, de fato, extremamente bem produzidas, mas a verdade é que o cérebro humano, ele tem nuances e camadas que nenhuma inteligência artificial ainda conseguiu superar, né? Sobretudo porque o humano, ele tem algo que é intrínseco à existência, que é a humanidade, capacidades de avaliação éticas e morais, né? Que até o presente momento
nenhuma inteligência artificial conseguiu demonstrar. Depois o aluno disse o seguinte, no Brasil, já falou, né? No entanto, questões políticas e culturais podem comprometer essa reinvenção. Bom, temos uma tese que diz 2 argumentos diferentes, políticos e argumentos culturais. O que esse aluno irá dizer, deixemos para a própria redação, né? A gente não tem acesso à redação inteira, temos acesso apenas à redação, à introdução dele. Vamos para o último pedaço, falar um pouquinho de cultura de massa e identidade brasileira. Temos o tema, o papel da cultura de massa na formação da personalidade do brasileiro. O brasileiro, ele é um profundo consumidor da cultura de massa. O que é a cultura de massa? Cultura de massa é aquela cultura produzida de uma maneira padronizada e muitas vezes homogênea para chegar a grandes grupos de pessoas. São produtos que, no geral, têm uma finalidade bastante econômica e comercial, portanto, elas estão muito associadas à busca pela obtenção de lucros, não é assim? Está muito associada, é claro, ao conceito de indústria cultural, que é um conceito oriundo da escola de Frankfurt. Vamos lá? O conceito de indústria cultural, desenvolvido por Adorno e Horkheimer, se refere à ideia, gostou da pronúncia? Se refere à ideia de produção em massa, comum em indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando-se de técnicas do sistema capitalista. Um sistema capitalista, ele é baseado na automação. Você vai numa indústria de tênis e você tem lá uma esteira com milhares de tênis idênticos, né? Assim, é produção em massa. A produção em massa, ela se difere da produção artesanal. Produção artesanal cada modelo é único. Você tem lá o sujeitinho fazendo cada tênis um por um, específico, personalizado, direitinho. Isso é artesanal. Isso é uma produção personalizada. A estrutura capitalista, ela não se baseia no modelo artesanal, ela se baseia no modelo de massa. Então você vai numa indústria de tênis e você tem milhares de tênis produzidos identicamente, porque eles são vendidos para muita gente, certo? Quando você pega essa mesma lógica e você aplica à produção cultural, isso identifica pra gente que você vai ter músicas muito semelhantes, filmes muito semelhantes, séries muito semelhantes, livros muito semelhantes, porque eles são produzidos com técnicas também muito semelhantes. Aqui no Brasil, atualmente, a gente vive o sucesso do sertanejo universitário. O sertanejo universitário hoje no Brasil talvez seja o gênero musical que mais explicita e exemplifica essa indústria cultural. Reparem como os sertanejos são muito semelhantes também. E eu não estou fazendo critério de valor. Eu não estou dizendo que quem consome sertanejo universitário é burro, é fútil, nada disso. Estou dizendo que essa produção musical vem seguindo uma mesma forma. Tanto é que os nomes das duplas, o perfil das duplas, as temáticas das duplas são também muito semelhantes. Quais são as grandes pautas do sertanejo universitário? Traição, amor não correspondido, bebedeira, bebedeira por conta de traição, bebedeira por conta de amor não correspondido. Então você vê que são gêneros, que é um gênero musical que ele não tem uma grande diversidade de pautas. É um gênero musical que segue uma cartilha muito bem definida. Hoje você tem o sucesso dos filmes de super-heróis, a Marvel ou a DC, né? Principalmente a Marvel. Você tem ali um molde. Até as capas dos filmes da Marvel são extremamente semelhantes, certo?
na cor, na fotografia, na montagem, no roteiro. No geral, são produtos culturais que não trazem uma grande reflexão filosófica. Você não vai assistir um filme da Marvel e quer sair dali com uma super reflexão filosófica. No geral, quem vai assistir um filme da Marvel quer ver boas cenas de ação, quer ver bons efeitos especiais, quer ter, né, emoções, porque no geral são filmes com muita ação, com muita luz, com muita dinâmica. Você não vai ao filme da Marvel e espera que o filme tenha 4 horas em preto e branco, sem legenda e com pessoas falando iraniano. Não vai acontecer, sabe? Isso não vai rolar. Por quê? Porque você chama o filme iraniano de filme cult, né? O filme iraniano é um filme cult. O filme francês é um filme cult. O filme da Marvel não é um filme cult. É um filme da indústria cultural. Qual é o problema disso? Que a gente acaba fazendo essa divisão que é tosca. Essa divisão que, bom, se eu sou consumidor de indústria cultural, eu sou burro. E se eu sou consumidor de filme italiano, eu sou inteligente. Essa é uma divisão também muito tosca, porque ela ignora o fato de que pessoas podem ser consumidoras da indústria cultural e ainda assim ser profundamente inteligentes. Há dias que eu chego em casa e eu não quero falar sobre nada inteligente, eu quero ver o programa mais fútil e estúpido possível, porque eu já passo o dia inteiro discutindo coisas inteligentes. Quando chega no final do dia, na minha meia hora, eu quero ver alguém tropeçando na praça e eu vou rir disso numa série. Desde que você tenha a capacidade de circular entre os produtos culturais. Isso não tem problema algum, né? Veja, a produção de livros, filmes, músicas e outros artigos culturais de maneira padronizada contribui para perpetuar a ideia de que a felicidade pode ser conquistada por meio do consumo de bens e serviços. Além disso, dissemina padrões de comportamentos semelhantes. Claro que dissemina padrões de comportamentos semelhantes. Todo mundo consome basicamente os mesmos produtos. É natural que a gente tenha os mesmos comportamentos. Olha aqui a retrospectiva que eu trago do Spotify de 2020. Spotify, top 10 artistas mais ouvidos no Brasil. Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Gustavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Jorge e Mateus, Os Barões da Pisadinha, Anitta, Mateus e Cauã, Alok, Maiara e Maraísa, que a essa altura do campeonato já não formam nem mesmo uma dupla, não é isso? Muito bem. Reparem a predominância do sertanejo universitário nesta lista. O que a gente tem de gêneros diferenciados desse grupo é a Anitta e o Alok, que ainda assim trazem ali dois gêneros também da indústria cultural hoje em dia, que é o funk e a música eletrônica. Mas a predominância que a gente tem é o sertanejo universitário, como eu disse. E as músicas mais ouvidas também. Liberdade Provisória, do Henrique e Juliano, A Gente Faz Amor, ou Fez Amor, do Gustavo Lima, música da Marília Mendonça, música do Henrique e Juliano de novo, música do Zé Neto e Cristiano, música do Mateus e Cauã, Barzinho Aleatório. Nós temos a Dua Lipa despontando ali com o pop. Ainda assim, o pop é super indústria cultural, é claro. Cheirosa, do Jorge e Mateus, e também despontando Sentadão, do quem? Pedro Sampaio, tá? Então você percebe claramente que a gente tem uma predominância de ritmos. Você não vai ver ali o rock aparecendo, o indie aparecendo, o folk aparecendo. Então, são gêneros que não estão na predominância da indústria cultural atualmente. Vamos ver como é que o aluno fala disso? Ó, ademais, nota-se que os produtos culturais padronizam comportamentos. Espera aí, gente, deixa eu molhar as palavras aqui. O conceito de indústria cultural, apontado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, aponta para a existência de um modo de produção artística baseada em filmes,
aponta para a existência de um modo baseado em filmes, novelas e músicas padronizadas e de fácil assimilação. Tais produtos chegam a partir dos meios de comunicação de massa. Há um enorme número de pessoas que são convencidas a consumirem, o que alimenta negócios lucrativos aos que produzem. Claro, né, gente? Você imagina, hoje um produtor de uma dupla de sertanejo universitário tá tirando muito dinheiro, obviamente, porque essas duplas movimentam muito dinheiro. Basta você observar a qualidade dos shows de duplas do sertanejo universitário. É qualidade nível internacional. Essas pessoas lotam estádios com efeitos especiais grandiosíssimos. Então você vê que é um mercado muito lucrativo. Esse consumo leva as pessoas a adotarem comportamentos e gostos muito semelhantes, embora nem sempre reconheçam em suas vidas a influência percebida pelos filósofos alemães. Então as pessoas dizem assim: eu gosto desse tipo de ritmo porque é o meu gosto pessoal. Galera, não existe gosto pessoal, tá? Sinto lhe informar. Todo gosto é fruto de uma construção. Até você que se acha diferentão, porque você, sei lá, você só ouve músicas que ninguém ouve, ou você só vê filmes que ninguém conhece, para tentar marcar uma identidade, ou para nadar contra a corrente, porque você imagina que nadar contra a corrente te coloca numa posição de prestígio e diferenciação. Infelizmente, o seu gosto pessoal também é moldado pela coletividade. David, e como é que eu faço para ter um gosto pessoal que seja só meu, alheio à sociedade? Não faz, querido. Você veio ao mundo inserido em um grupo. Você está sujeito às influências do grupo. Veja, eu não disse que você é fruto do que fizeram você ser. Eu disse que você está sujeito aos atravessamentos. Entende a diferença? Se eu disser que você é fruto exato do meio, eu estou sendo preconceituoso, porque eu estaria sendo determinista. Sabe o que é determinismo? Uma corrente que afirma que eu serei exatamente o retrato do lugar no qual eu nasci. Nós não somos fadados a sermos o retrato do lugar no qual nascemos. Imagina, tem um pai e uma mãe machista. Automaticamente eu estou fadado a ser machista? Claro que não. Aliás, ainda bem que não. Mas a verdade é que é inevitável o fato de esse machismo atravessar a minha formação. Como professor e educador, tenho a missão de oferecer ferramentas ao meu aluno para que ele possa se emancipar ideologicamente e possa tomar decisões cada vez mais próximas da sua individualidade, ciente de que nós nunca podemos nos desgarrar do coletivo. Somos parte inevitável de uma coletividade. É isso. Nossa, eu falei a beça, né? Espero que eu tenha lhe ajudado a desenvolver as suas reflexões. Flertei um pouquinho aqui com as aulas do Leandro e com a filosofia, embora não seja exatamente a minha área de atuação. Achei que era prudente desenvolver as reflexões, já que a aula se propõe a falar sobre filosofia e sociologia. Tudo bem? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho a mais hoje com as reflexões que eu trouxe. Uma excelente noite para vocês. Nos vemos na segunda-feira, 9h15 da noite, a princípio na segunda, tá? Mas a gente vai acompanhando aí possíveis alterações de horário. E na quarta-feira, como de costume, 5h30, tá bom? Um grande beijo para vocês. É sempre bom estar com vocês e brincar com vocês, mas tudo o que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível, não é isso? Então, um beijo, até semana que vem, excelente descanso e até a próxima. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of